Fala aí pessoal, beleza? Gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui uma operação simples e eficiente depois que o mercado começa a dar indícios ali para uma boa operação, tá? Vou fazer essas operações aqui com poucos contratos, vou utilizar aqui uma média de 20 contratos para a gente poder se basear. E aqui eu vou estar utilizando uma estratégia bem simples, que é o que eu utilizo no meu dia a dia, as médias móveis, né? Onde eu tenho aqui de 200 períodos aritmética, de 50 exponencial, 9 exponencial e 20 aritmética, utilizando aqui o volume profile também para nós podermos identificar as regiões de interesse do mercado. E aqui após o rompimento da média de ouro, tá? O mercado veio, conseguiu ter esse rompimento e agora está retrocedendo. Eu vou aguardar essa vela se formar para poder ver se ele vai criar para a gente uma exaustão em cima dessa região, que nada mais é do que chamamos de um falso rompimento, e voltar e fechar abaixo, configurando um padrãozinho de reversão para fazer uma venda. Por que uma venda? Porque nós teríamos aqui hoje a zona de interesse de negociação aproximadamente nessa região. Porém, se rejeitar e fechar acima da média de ouro, aí sim a gente pode ter um indício de continuação de movimento, já que o volume veio retrocedendo ao ponto que veio voltando na média de 50 períodos exponencial. Obviamente eu estou utilizando outras correlações que eu tenho aqui na minha outra tela, com outros indicadores, algo bem mais avançado, mas em princípio a gente vai utilizar só essa tela aqui para vocês poderem ver aí como que é geralmente meu tipo de operação na prática, tá? Faltam 1 minuto e 19 segundos para fechar essa vela. Eu espero o fechamento dela para poder fazer uma entrada com mais segurança, tá? Lembrando que hoje nós temos uma volatilidade extremamente alta aí, quem acompanha bastante o VIX viu que hoje abriu com 26%, o que traz pra gente não um dia muito medroso, mas um dia com muito risco de volatilidade, né? A volatilidade aumenta, o que sugere que meus stops fiquem um pouco maior do que o costume. Então um dia com muita volatilidade eu vou precisar procurar uma região de stop um pouquinho mais distante. Óbvio, não pode ser também muito distante para você não se expor a um risco extremamente grande em troca de nada, mas também não pode ser muito pequeno, senão eu vou ser violinado toda vez. Perfeito? Vou guardar o fechamento dessa vela. Nossas operações serão curtas, porém eficientes. Uma regiãozinha bem interessante, né? Essa região, como vocês podem ver, que agora é um rompimento, um descanso com pouco volume na região, 70% de interesse nessa região, pode facilmente querer fazer isso. Acabou de fechar a vela, então possivelmente ele ainda vai recuar mais um pouquinho. Vamos tentar pegar num time melhor possível. Não está querendo recuar, está querendo já ir direto. Geralmente quando a vela faz isso aqui, ela começa a criar para a gente ou um start se romper essas máximas, ou possivelmente só para poder, através da volatilidade gerada aqui, estopar quem entrou comprado, né? Ah, eu comprei aqui, o mercado vai lá, sobe 100 pontos, 150, me estopa, depois volta tudo e faz o pullback. Então vamos aguardar mais um tempinho para poder tentar pegar o melhor time possível aqui da operação. Acumulando aqui interesse de negociação em cima da média de ouro. Um stop aqui saudável ficaria com 116 pontos a partir desse ponto aqui. Vamos ver aqui. Do outro lado eu tenho uma correlação bem bacana. Acredito que dá pra gente arriscar a entrada aqui. Como a gente está numa posição um pouco perigosa, eu vou reduzir a minha mão, tá? Por que perigosa? Porque corre um grande risco dele simplesmente estar gerando volatilidade para estopar a galera e depois querer voltar até a de 9. Então como eu iria entrar inicialmente com 20, eu vou entrar só com 10 aqui. E vou manter esses 10 com o meu stop abaixo. Cadê? Abaixo da vela, tá? O que vai me dar aqui uma média de 125 pontos de risco. Obviamente vou buscar uma pontuação mínima igual 125 e máxima superior. Nessa região aqui, eu vou tentar soltar apenas 5 mini contratos com 125 pontos, tá? Vou fazer uma parcialzinha aqui. Vai ser mais ou menos aqui depois da milha, olha lá, 160 pontos, vou soltar aqui uma ordem, tá? Com 5 mini contratos.
Vela criando combustão em cima, interesse de negociação gerado ali pelo nosso volume profile, exatamente em cima da média de ouro. Operação bem simples. A partir do momento que o mercado começar a romper a abertura do dia anterior aqui, que é esse indicador TR pontos de decisão, essa linhazinha azul, eu já vou reajustar o meu risco, ou seja, já vou reduzir o meu stop. Tá? Se ele devolver completamente a vela, eu sei que possivelmente é uma exaustão e ele vai me stopar com 125 pontos de stop. O que é um stop tranquilo, não é um stop tão grande, né, para um dia como hoje, que a volatilidade está estourando. Vamos aguardar. A região da milhar sempre concentra uma boa briga, mas o mercado aparentemente tem combustível para poder romper ela. Correlacionando aqui com todos os outros indicadores que eu tenho na minha tela, a gente tem uma grande probabilidade sim de atingir o nosso primeiro alvo ali. E aí a gente vai afastar o nosso médio tranquilamente e vamos já colocar no bolso. Olha lá, foi o primeiro, fácil, operação rápida e simples. Já tiro o meu stop e agora eu já puxo um novo stop, deixando aqui agora protegido no ponto de entrada anterior. A partir de agora eu vou trabalhar essa operação para tentar buscar o máximo possível. Já são R$380, mole aqui. Agora com 5 mini contratos vou reajustando o meu stop, apertando cada vez mais, e a gente vai tentar surfar o máximo possível dentro dessa operação, tá? Mostrando para vocês que não existe a necessidade de desespero, de ficar preocupado em relação a quantos pontos vai andar o mercado, mas sim saber o time, o momento certo de entrar e a região mais segura possível para você poder fazer a sua operação, beleza? Aqui está o relatório da operação, vamos ver aqui, olha só, tivemos um drawdown mínimo de 20 pontos e já alcançamos um máximo de 310 pontos. O mercado agora começa a chegar na região ali da média de 200 períodos, que é uma região que concentra bastante força. Então cada vez mais eu vou apertando o preço ali para não deixar ele voltar, tá? Para não deixar ele recuar muito. Já peguei o que eu queria, deu um total aqui na primeira entrada de 170 pontos mais ou menos, com um risco minúsculo. Então já está super tranquila a operação, não tem por que se preocupar, é uma operação 100% tranquila em relação a esse movimento. Tivemos um drawdown minúsculo, ou seja, um time muito preciso, conforme eu estou mostrando para vocês aqui no relatório de performance. Olha lá, a operação ainda em aberto, eu iniciei com 10 mini contratos, realizei 5, já estamos pegando R$440 de gain, um total de 310 pontos da operação inicial. Olha que fechamento de vela bacana, mas isso aqui é muito perigoso. Por quê? Porque sempre que a vela se fecha muito próximo à média, ainda mais quando a gente tem uma forte região com volume, a gente precisa pegar um ponto de referência para trás. Então eu vou diminuir aqui o zoom e vou ver se essa região da média aqui teve muita briga, como aqui, e se nesse momento teve muito volume. Sim, teve um volume relevante exatamente no momento em que o mercado brigou aqui. Mas para não dizer que só aqui é suficiente, a gente puxa um pouquinho mais para trás. Vamos ver se nessa mesma região, vou marcar ela aqui, se nessa mesma região nós tivemos outra briga com bastante volume. E olha lá novamente, a mesma região, próximo à média de 200, tá vendo só? Ó, muito volume, muita briga com muito volume. Ou seja, é uma região para eu ficar extremamente atento, justamente porque ela pode começar a querer lateralizar aqui. Se a gente tiver um rompimento fácil dessa média móvel aqui, de 200 períodos, a gente vai ter uma barreira que vai facilitar muito, mas muito mesmo, a continuidade do movimento. Então a gente vai conseguir surfar muito bem toda essa operação de forma bem tranquila, tá? Vamos aguardar o fechamento dessa vela, dependendo de como fechar, a gente vai interpretar a força, se ela vai ter continuação ou não, mas até então está tranquilo. Meu stop protetivo está em 50% da vela, o que configura, se o mercado voltar a me stopar aqui, um inside, certo? Um inside bar, o que gera para a gente uma exaustão de movimento em uma região que foi uma região de briga por várias vezes lá para trás. Então eu estaria saindo com stop em uma região totalmente saudável,
Vou até reduzir um pouco mais, porque eu não quero arriscar devolver muito desse retorno que eu tenho aqui, tá? Enquanto isso, a gente tem ali os nossos gráficos de correlação também rejeitando, então possivelmente será uma região que, olha lá, é fato, se teve briga para trás nessa região com muito volume, é uma região decisiva, tá? É uma região de briga, é uma região de atenção, você tem que sim ir apertando o preço, apertando, porque a chance dele voltar muito e você devolver grande parte do seu lucro é imensa. Então, se você quer ir reduzindo esse risco, vai soltando parciais ou vai apertando o preço. Obviamente, sempre observando essas regiões de brigas para trás, quando chega em uma certa média móvel, como a de 200, como a de 50 períodos e aí por diante. Tá? O mais importante a gente já fez, que foi uma entrada com um time bem preciso, bem tranquilo. Tivemos um drawdown minúsculo, então daqui para frente está bem mais tranquilo para a gente poder conduzir a operação. Segurando, caso volte a saída total ali no 126,050, a gente vai sair 100% tranquilo. Temos apenas 11 minutos de operação desde o início da gravação desse vídeo. Percebam a rejeição que está acontecendo ali na região do 126,50, ou seja, formando-se muita defesa nessa região, né? O que dificulta o mercado querer voltar. Porém, por ser uma região já rejeitada diversas outras vezes, gera pra gente um sinal de alerta para você cada vez mais ir apertando ou soltar uma outra parcial aqui, tá? E trabalhando de forma tranquila, segura, sem se preocupar. Se voltar, você tem um resultado excelente garantido ali com a operação inicial com 10 mini contratos. Você não precisa fazer mais do que isso por dia se você tiver um capital pequeno. Não precisa se iludir em operar muito grande. O que você precisa é trabalhar pouco e produzir muito de forma segura e tranquila. Faltam 49 segundos para fechar a vela. Se essa vela fechar desse jeito, eu vou encerrar a operação na mão. Ou então se ela me estopar ali. Por quê? Isso já configura um inside em uma região de briga que já tem histórico de briga, ou seja, de volatilidade, de indecisão, de reversão. Tem tudo isso para trás nessa mesma região que nós chegamos aqui agora. Se fechar uma vela com corpo maior do que a sombra, eu vou encerrar na mão. Faltando 16 segundos. Olha que legal, a vela absorveu completamente. Fechando assim, é um sinal para a gente poder manter a operação de forma bem tranquila, tá? Pode ser que ele não passe da média de 200, mas a gente soltou outra parcial exatamente na de 200. Que legal, fechou muito bem. Vou soltar 3 mini contratos nessa região e agora eu já vou reduzir mais ainda meu preço médio. Olha lá que legal, tá? Reduzir mais ainda. Começa a dar aqui pra gente uma velazinha de exaustão em uma região de forte briga. Então já começa a me dizer que aqui, se o mercado não romper essa região, a gente vai ficar trabalhando. O que já me antecipa que não vale a pena perder tempo nisso aqui, já que eu estou com um resultado excelente dentro da operação, né? Se o mercado de fato romper, eu continuo com esses 2 mini contratos com um risco extremamente pequeno e uma operação muito linda mesmo. Enquanto isso, segue o nosso relatório aqui de performance, onde a gente ficou apenas 20 pontinhos negativos. Isso daqui é uma operação com mão cirúrgica, tá? 100% cirúrgica. Uma operação muito tranquila mesmo. Temos até o momento aqui, ó, a abertura dessa operação meio-dia e 21. Agora meio-dia e 31, então de operação temos 10 minutos de operação. Mercado lutando, conforme eu falei para vocês, histórico anterior cria uma probabilidade maior de briga no momento atual, e aí a gente sabe como ir conduzindo, né? Como ir verificando todo esse movimento. Olha lá. Vou reduzir mais ainda o meu risco, porque eu não quero correr o risco de devolver muito, quero devolver pouco. E aí encerrar o meu dia ali com R$400 em 12 minutos de operação. Sem muita dor de cabeça, despreocupado,
uma operação bem tranquila. E tá aí, acabou de pegar minha outra ordem. Encerramos então a operação com uma única operação, onde 10 mini contratos me favoreceram quase 200 pontos praticamente, em uma operação que eu não trabalhei muito, não fiquei muito negativo, tive um time muito preciso. Beleza? Então é isso, muito obrigado. Só mostrando para vocês que tem como vocês operarem de forma cirúrgica também, sem se expor a um risco muito grande, com um stop menor que o retorno e trabalhando da forma correta. Valeu, brigadão!